Oi, gente, tudo bem? O que eu vou conversar essa semana é a respeito de poluentes atmosféricos, problema com odores nas estações de tratamento. A gente sabe que isso, sim, né? Quem mora perto de uma estação sabe o problema que tem. Quem trabalha com isso também sabe que, seguido, existe esse problema de odores, sim. E o que a gente pode fazer para remediar isso, para tratar, né? Mas antes de eu começar, se você ainda não se inscreveu no canal, vai aí, se inscreve, que aí você está me ajudando a divulgar o meu trabalho. E eu preparei aqui uns slides, então vamos ver aqui. Então, quais são os poluentes mais comuns, né, que são associados aqui? Pode ter mais, tá? Eu estou resumindo os principais. Metano. Então, quando a gente tem tratamento anaeróbio, tem a produção de biogás, tem geração de metano. Então, se esse metano não é aproveitado, se a gente ou mesmo, né, não queima esse biogás, esse metano vai, né, ser um dos poluentes, sim, que está associado. Então, a gente, né, tenta dar um uso para ele, até um uso nobre, né, para ainda não causar mais problema de poluição. O outro poluente seria o dióxido de carbono. Então, todos os processos aeróbios, né, de tratamento biológico vai ter uma geração de CO2. Então, o que aconteceu? A minha matéria orgânica, a DBO, a DQO, passou para CO2. Então, existe essa emissão, sim. Isso não se faz muita coisa a respeito. No próprio biogás tem CO2 também, mas é um poluente, mas a gente não considera assim tão problemático, ok? Amônia, a gente pode ter, sim, liberação de amônia, principalmente quando se está fazendo o tratamento dos biossólidos, né, do lodo gerado, pode ter, sim, alguma geração, né, alguma liberação de amônia. Óxido nitroso, quando que a gente encontra o óxido nitroso? Quando a gente está nos processos, quando a gente trabalha com processos de remoção de nitrogênio, então, quando acontece nitrificação e denitrificação, durante a denitrificação tem a geração, sim, de óxido nitroso. Agora, a tendência é a gente olhar mais para esse óxido nitroso e tentar tratar, capturar e tratar, porque é um dos gases de efeito estufa, certo? Assim como o metano também, o óxido nitroso ele pode ser bem problemático. E o sulfeto de hidrogênio? O sulfeto de hidrogênio é aquele cheiro de ovo podre, é o cheiro que a gente sente, então, nas estações de tratamento. Ele principalmente, tem outros compostos também, como mercaptanas, mas o sulfeto de hidrogênio, então, é o que a gente está falando aqui de principal, que a gente vai querer remover, que quando tem muito problema, né, a gente está falando desse gás aqui, então. E onde é que acontece essa geração de odores? Principalmente, então, lá na rede coletora, então, quando a gente está falando em esgoto bruto, né? Então, aí pode ser nas elevatórias, estações elevatórias de bombeamento, quando tem aqueles tanques de acúmulo também, né, que precisa chegar num determinado nível para começar a bombear, então ali tem aquele acúmulo de esgoto bruto. Então, esse odor principalmente relacionado ao esgoto bruto, ao esgoto que não foi tratado ainda, tá? O que acontece no esgoto bruto? Quando no tratamento de águas a gente utiliza sulfato de alumínio, é muito comum que, então, lá no esgoto a gente vai ter uma quantidade de sulfato, e esse sulfato, no meio anaeróbio, ele passa para sulfeto. Então, aí vira, né, aquele gás sulfídrico ali, que é esse cheiro ruim que não se quer, certo? Então, né, principalmente, como eu falei, é no esgoto bruto e no esgoto anaeróbio que isso vai acontecer. E aí, nas estações de tratamento, não é só lá no esgoto bruto. Então, vamos pensar, né, passou pela rede, sim, a gente pode adicionar produtos na rede também quando o problema de odor é muito grande. E a gente até pode fazer tratamento, fazer alguma contenção nessas estações de bombeamento, né, quando tem muita comunidade, quando tem residências perto, pode ser bem problemático, assim, então a gente precisa fazer alguma coisa. E nas estações de tratamento, quais são as principais fontes, né, de odor nas estações? Então, vai ser, como eu disse, sempre relacionado ao esgoto bruto, então, é nas primeiras etapas. Então, é quando chega no gradeamento, é quando chega na caixa de areia. Então, ali é onde, e principalmente se vocês, né, pensarem na parte do gradeamento, aquele material que fica ali começa a apodrecer, e aquilo começa, então, a gerar esses odores. E em tanques de equalização, isso é muito comum também, quando se pensa num tanque de equalização,
a gente está falando, né, em esgoto bruto, às vezes é um tanque já com esgoto primário, que já foi removido os sólidos, mas tem que se pensar, sim, no problema de odores. Então, esses tanques de equalização com esgoto bruto ou esgoto primário, pode, né, porque aquele esgoto fica ali várias horas, então, né, precisa pensar em algum tratamento, ou precisa pensar se isso vai ser um problema ou não. E quando a gente tem canais abertos também, que o esgoto fica ali, então todos esses canais dentro de uma estação de tratamento, isso vai causando odores. Então, né, se a gente puder ter tubulações fechadas, em vez de canais abertos, isso já vai ajudando. Outra coisa que eu coloquei uma foto ali para lembrar, né, é quando se tem recebimento desses caminhões limpa-fossa. Então, quando chega, a gente sabe que esse cheiro é muito desagradável, a fossa está num processo ali anaeróbio, então tem sim bastante sulfetos, tem essa concentração. Então, quando, né, se está transportando esse lodo e se faz ali, né, se passa para ou numa estação de tratamento que está recebendo, então esse local ali sim vai ter uma geração muito grande de odores, ok? E aí tem que lembrar também as lagoas de estabilização. Quando não se remove o lodo das lagoas, que deveria ser removido, esse lodo começa a subir, começa a flotar, e isso causa muitos odores também. Então, né, nos próprios tanques de tratamento, que a lagoa seria, se a gente pensar como um tanque de tratamento, esse lodo flotando, que vai ficando ali, vai entrando em anaerobiose, e aí fica esse cheiro muito desagradável. Então, não é só lá, né, onde está chegando, no gradeamento, no tanque primário, mas também, se não se tem o cuidado na estação de tratamento, pode acontecer isso, né, como o caso aqui das lagoas. O que a gente pode fazer, então, para começar, quando vai pensar, né, em implantar uma estação de tratamento nova, já tem que ter aquela área ali que vai estar longe das residências, uma determinada, até a legislação prevê, então existe essa área, né, que se mantém, que não se quer nada perto, porque sabe que vai ter geração de odores. Então, a primeira coisa é onde vai estar localizada essa estação. O que acontece? Como, por exemplo, essa foto da esquerda, essa estação de tratamento é uma estação grande, e aconteceu que os bairros foram crescendo, foram chegando perto da estação. Então, agora, é um problema porque tem a geração de odores e muitas residências na volta. O ideal é que se tenha, né, um local mais afastado e que não se permita, né, que aí o plano, né, do município não permita que nada seja instalado ali no local, ou então outras medidas vão ter que ser tomadas, assim como eu vou mostrar para vocês que se pode fazer, porque sim, tem muitas estações que agora praticamente estão dentro da cidade, e aí faz o quê, né, como é que faz? As pessoas que moram ali perto precisam conviver com esse odor. Então, a primeira coisa que se pensa é fechar todos os tanques, fechar para conter os odores. Então, nesse caso aqui, em vez de ter uma caixa de areia, essa remoção de areia é feita num tanque fechado. Isso aqui é um outro processo, mas é semelhante, né? Então, todos os tanques, principalmente aqueles tanques da chegada lá, que é onde chega o esgoto bruto, que vai ter a maior geração de odores. Então, esses tanques, principalmente, eles têm que ser fechados. E aí, talvez, precise uma exaustão do ar, e esse ar, então, vai ser tratado. Mas só a contenção, só fechando, já vai ter uma ajuda grande, ok? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui é onde, isso aqui é um gradeamento, lá onde chega, e aí todo o material retido na grade vai para esse tambor, então esse tambor já é uma geração enorme de odores, se vocês olharem ali o gradeamento ele é fechado, então esse tambor já é fechado também para não ter emissão de odores. E aí se cobrir todos os tanques, se fechar os tanques, como é essa foto aqui da direita, né? Então, tanques cobertos, então já é, né? Tudo que se puder cobrir, sim, já vai aliviar muito o problema de emissão de odores. Então, aqui se pode ter todos os tanques de tratamento, essa foto maior aqui da frente é um tanque primário, é um decantador primário, é onde vai ter geração de odores. E a foto da esquerda é um tanque de aeração, um lodotivado que também foi coberto. Em função disso, né, como eu falei, começa a ter muita residência na proximidade, começa a ter muita reclamação com problema de odores, então sim, os tanques têm que ser fechados. Não é ideal se trabalhar com esses tanques fechados, porque não se consegue ter. Claro que tem janelas de inspeção, mas não é a mesma coisa. Então, né, às vezes, quando se quer identificar algum problema, tem toda essa cobertura, tem que ser tirada, tem que...
Então, tem vários problemas com a manutenção, assim, é simplesmente, né, se programar e pensar como que isso vai ser feito, mas pode ser feito sim. Então, e nesse caso aqui, a aeração, ela simplesmente, né, o ar que sai do tanque, né, as emissões, elas simplesmente podem ser capturadas por um sistema de exaustão e ser enviadas, então, para a dispersão na atmosfera em um ponto mais alto ali, além de onde está, né, a população ali, no nível, né, do solo. Então, se eleva um pouco mais para fazer uma dispersão desses odores. Mas, se é necessário, também precisa ser feito um tratamento com esses gases, né, de exaustão, tratamento, para remover esses odores. E aí, agora, uma pergunta aqui que eu deixo, né, para encerrar. Será que se precisa cobrir os decantadores secundários? Vamos pensar assim, ó, ali já é o efluente tratado, então ali não vai se ter odores, então realmente não tem necessidade, não teria necessidade de cobrir os efluentes secundários, o decantador secundário, ou seja, onde o efluente já foi tratado. Tem alguns locais, né, onde de clima muito frio que neva, eles são cobertos, mas é em função da neve para não congelar a água que está ali, mas não é por causa dos odores. Então, na verdade, o que se precisa cobrir são todos os tanques de tratamento. O decantador secundário não precisaria, porque ali a gente sabe, né, o efluente tratado não tem aquele cheiro ruim. E se tem um cheiro ruim, é porque o efluente não foi totalmente tratado, a estação não está funcionando de forma correta como deveria. Então, né, tudo estando funcionando direitinho, não se precisa cobrir, então, os decantadores secundários. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês alguns processos de tratamento, quando realmente se precisa capturar esses gases e aí fazer um tratamento antes dele ser lançado, né, para a atmosfera. Não posso simplesmente fazer uma dispersão, eu tenho que fazer um tratamento. Então, isso vai ficar para o próximo vídeo.